para mais um relacionamento a três. E hoje o nosso papo é sobre relacionamento com a espiritualidade. Nossa, gente, pega a pipoca, pega tudo que você tem que pegar aí, vai no banheiro rapidinho e volta pro sofá, porque hoje o bicho vai pegar aqui. E aí, você tem religião? Você acha que espiritualidade e religião é a mesma coisa? Você, por acaso, já teve alguma experiência paranormal? Já sentiu alguma coisa que não é explicado? Pois é, tudo isso a gente vai saber agora, porque eu tô com uma turminha aqui da pesada. Tá aqui comigo o Ciro Schmidt, sempre aqui comigo, né? Psicólogo. E também o César Grisa, que é parapsicólogo, filho do Pedro Grisa, que eu não posso deixar de citar aqui, porque foi uma grande pessoa, um grande mestre na minha vida e eu gosto muito de reverenciá-lo, digamos assim. Então, gente, com esse assunto de hoje, duas pessoas distintas aqui, né, que têm opiniões um pouco diferentes até, a gente vai iniciar. E como eu sempre gosto de botar o Ciro na fogueira, de início, assim, né, para ver o que ele faz, vamos conversar nós dois, Ciro. Me conta, o que é Deus para você? O que é Deus para mim? Bom, eu sou ateu, né, Cida? Ateu ou à toa? Os dois. Não, mentira. Eu trabalho um monte, estudo um monte. Bom, eu sinceramente não acredito em Deus, né? Eu sou ateu, mas respeito demais todo tipo de crença, até porque não poderia ser diferente na minha profissão, né? Agora, nem o Deus católico, nem outro Deus, né, realmente. E essa é uma das definições que é importante da gente tratar aqui, né? Tem uma área da psicologia, que é a psicologia da religião, que ela se dedica exatamente a isso, né? Entender o comportamento religioso e pensamentos ligados a isso, né? E, bom, algumas definições que eu acho que podem ser úteis para o nosso papo aqui com o César. Bom, em primeiro lugar, justamente isso, né? Ateu, quem não acredita em Deus. O agnóstico é aquele que, ao contrário do que o senso comum fala, na definição mesmo dentro da psicologia da religião e na filosofia, é aquela pessoa que diz, bom, não tem como provar nem a existência, nem a inexistência, né? Então você pode ser, inclusive, alguém religioso e agnóstico e alguém ateu e agnóstico, que seria mais comum, né? É basicamente você dizer, olha, ou eu não acredito e também não tenho como provar que sim ou que não, ou você diz, eu acredito, mas não tenho como provar e não faz diferença na minha vida. No senso comum, a gente geralmente fala que é aquele que diz, não sei, não importa, né? E não é bem assim. O que mais que teria de útil, de definição? Espiritualidade. Não, Diga. Isso aí a gente vai entrar, mas a partir do momento que você diz que não acredita, já está explicado, né? Não, tem mas bastante aí, coisa para falar aí. aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Diga. A palavra Jesus. Ah. Pensa na palavra Jesus. Uhum. Se você tirar as duas consoantes, fica o quê? Meu Deus, tirar as duas consoantes? Socorro, eu vou até pegar aqui a coisa porque... Pega e faz aí. Vamos lá. Jesus. Tira aí. Duas não, são três, né? São três consoantes. Três. Tira as três. Vira eu. E Deus? Meu Deus do céu. Vira eu também, é isso? Vira eu também. Tá, só pra você ficar pensando aí. Ela já tá me chamando de individualista e não deu nem 5 minutos de episódio, tu vê? E aí, César, tudo bom? É um prazer tê-lo aqui, né? Nesse bate-papo gostoso. E a mesma pergunta que eu fiz pro Ciro. O que é Deus para você? Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, porque nós estamos gravando o programa à noite, né? Então, como eu não fui orientado se eu poderia dizer boa noite... O Juca Kfouri, ele fala, okay, né? Ele costuma falar nos programas dele, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque já que importa, já deu essa abertura, toda segunda-feira, episódio novo, às 23 horas aqui, né? Você vai estar com a gente. 23 horas é um horário que é à noite, então tá tudo certo. Tudo certo. Então, Cida, eu nunca fui ateu, nem agnóstico. Eu venho de uma cultura religiosa, né? Eu fui batizado na Igreja Católica. Eu fui ensinado a acreditar em Deus. Só que o Deus que eu acredito hoje não é mais o Deus que a Igreja Católica, né, me ensinou. Eu tenho uma concepção mais própria de Deus. Então, eu acho que essa minha ideia de Deus, ela
me remete mais a uma ideia de espiritualidade do que de religião. Eu tive algumas experiências na minha vida que me fizeram buscar por esse caminho de espiritualidade, de entender melhor a espiritualidade. E eu tenho um conceito, por ser um profissional que trabalha com a mente humana, eu acho que eu tenho um conceito que define bem isso, porque nós temos aqui um colega que é psicólogo, né? Eu nem perguntei para o Ciro, qual é a linha, abordagem que você trabalha? Principalmente terapia cognitivo-comportamental, mas na verdade eu trabalho com um leque de abordagens no ecletismo técnico, né? A partir de uma matriz de pensamento que chama-se psicologia baseada em evidências, né? Que é um movimento para além também da psicologia, na verdade, né? Todas as áreas da saúde têm a sua prática baseada em evidências. Bacana. Então, como eu imaginei que, né, poderia até ser um psicólogo existencialista pela... Sério? Não. Imaginei não, que poderia. Não. Mas, ok. Então, o Ciro, por exemplo, como psicólogo, ele entende, né, nessa prática dele, ele vai trabalhar mais com a questão do cérebro, do entendimento do cérebro, do funcionamento do cérebro. Eu trabalho com a mente, eu não trabalho com o cérebro, porque eu não entendo que a mente e cérebro são a mesma coisa. Para mim, a mente é algo mais extrafísico, realmente. E eu costumo dizer que o conceito de mente está muito mais próximo do conceito de espírito humano do que de cérebro humano. Então, quando eu atendo um cliente, quando eu trabalho com o ser humano, eu busco trabalhar com a alma. O que é essa alma? É a parte da nossa mente que lida com sentimentos e emoções. Então, uma linguagem um pouquinho mais científica, eu poderia dizer que a alma humana é a nossa função subconsciente. É a mente. É uma parte importantíssima. E o cérebro é mais o racionamento. Da nossa mente. Seria isso? O cérebro, ele é o corpo, porque o cérebro é físico, ele faz parte do corpo humano. Sim. Então, para ele funcionar, ele precisa do corpo humano como um todo. A mente seria as emoções. Então, o cérebro é o corpo. E esse corpo, ele tem uma função importantíssima para a gente poder lidar com a realidade. E nós só podemos ter certeza de que tudo isso à nossa volta existe graças a essa função consciente. Então, essa função consciente, essa função racional, essa função que nos faz analisar, compreender, raciocinar, ela tem uma participação muito importante nesse todo, mas também no cérebro humano. Uhum. Certo? Então, eu penso que começar com esses conceitos, eles vão permitir que quem está assistindo possa entender um pouquinho, né, a linguagem que eu vou estar utilizando aqui hoje. Uhum. Fala, Ciro. Só para até a gente para a gente ficar na mesma página um pouquinho. Eu acho que talvez tenha um pouquinho na comunicação algumas faltas de clareza, assim, né? Na verdade, a psicologia científica, ela já há bastante tempo abandonou, isso quase que dentro de todas as áreas da psicologia, uma visão dualista, né? Separando mente e corpo. Na verdade, a teoria que hoje é predominante já é a teoria do monismo psicológico, que diz que existe uma coisa só. A mente, na psicologia, ela é vista só como uma abstração, né, que a gente tem, que é útil para falar de alguns fenômenos. Então, assim, dizer que a minha forma de trabalha só com o cérebro não é bem assim. Inclusive, a gente, claro, né, a gente leva em conta o funcionamento do cérebro, circuitaria e tudo mais, mas não é só isso, né? A gente está olhando para os comportamentos, para as crenças, pensamentos. Isso é bem predominante. Até cognições, metacognições, que são outras coisas que a gente pode tratar aqui. Outra coisa que talvez não tenha ficado muito clara naquilo que tu falou. O cérebro, ele não é a instância da razão apenas. Na verdade, tem uma área muito limitada do cérebro que é relativa à razão, que seria aqui o córtex pré-frontal. Que daí vai ter a ver com as funções executivas, né? Que são aquelas que a gente trabalha mais pensando nisso, de tomada de decisão, controle de impulsos, a consciência em si e tal, tá mais relacionada com essa área. Apesar de que o cérebro, ele tá todo interligado, né? E as emoções, elas são sentidas no restante do corpo também, só que, na verdade, elas estão sendo numa interação entre o restante do corpo e
o sistema límbico, que também é uma área do cérebro. Então, ele não é só a sede da emoção, né? É só pra gente deixar algumas coisinhas mais claras aqui. E eu venho de uma formação também católica, né? Mas que chega... Eu também, inclusive, estudei colégio Você católico também? e tudo. Chega um determinado ponto na vida da gente que a gente, com as experiências que tem, vai tomando outros rumos, né? Então, eu sou católica, apostólica, romana, não praticante hoje. Meu Deus, quanta coisa! Totalmente. Por quê? Porque, na minha visão, existe a tua ligação direta com Deus e existe a ligação por um intermediário, que seria a religião, né? Se você não consegue ter essa ligação direta, sentir contato direto com Deus, você não consegue sentir Deus, você tem que arrumar alguém que faça isso por você. Então é aí que você se vincula à religião. Isso. Mas quando você consegue ter essa ligação direta, aí você não precisa mais de religião, porque toda religião tem os seus interesses, assim como todo ser humano, porque isso é uma coisa natural do ser humano. O que foi inventado pelo ser humano é inventado pelo ser humano, tem interesse, né? Então, é da forma que eu penso. E outra coisa, eu explicaria Deus, né? Como se fosse, a gente tem uma cidade, nessa cidade tem um centro de energia aqui. Esse centro de energia, ele manda energia para todo mundo, inclusive para a gente aqui. Nós estamos com energia aqui, com luzes e tudo mais, tá? Então, esse centro aqui seria Deus e nós seríamos essa lâmpada que está aqui. A partir do momento que essa lâmpada aqui queima, ela apaga, essa energia volta para esse centro aqui. E aí continua ali, continua a vida em si, continua ali. E quando ela nasce, ela acende outra lâmpada. Então, para explicar de forma simples, é o jeito que eu consigo mais ou menos explicar da forma que eu vejo Deus. Então, o universo é um centro de energia e nós somos essas luzinhas aí que estamos, de uma certa forma, sendo o eu de Deus e de Jesus ali, tanto que ele fala que nós somos a imagem e semelhança, tal, e tudo mais. Então, negar que essa energia existe, para mim, é difícil. Eu sempre convivi com ela, eu sou filha de um pai paranormal, praticamente, então convivi com muito com essas questões. Eu tive algumas questões na minha vida que eu não consegui elaborar, eu tive que ir atrás, tive que pedir explicação e tudo mais. Então, por isso que eu acho importante, né? Porque as pessoas às vezes ficam vinculadas, às vezes, a um pastor, a um guru, a um, sei lá, alguém aí que represente Deus e de repente vê que aquela pessoa é uma pessoa que decepcionou de alguma forma, tipo, ele cometeu algum crime, ele fez algum tipo de coisa que não era legal, daí cai a espiritualidade toda por terra. E isso é ruim para a pessoa. Então, eu acredito que a gente tem que saber muito bem onde se mete, né? Tem que ter uma consciência se aquilo é legal ou não. Mas, por outro lado, cada um está no lugar certo, porque a gente procura aquilo que precisa. Se eu preciso de carne, eu vou no açougue. Se eu preciso de remédio, eu vou na farmácia. E Queria que as coisas fossem tão claras assim, né? Infelizmente não são. Né? E se eu preciso de alguma coisa que eu sinto que lá eu tô recebendo, então naquele momento é o aprendizado que tu tem para aquele momento, né? Para tua história de vida até aquele momento. Vamos lá. Esse é um livro que foi um livro sobre espiritualidade. E nesse livro, como na capa mostra, ele dá o nome Criador Centro para Deus. Mas que Deus é esse? Criador Centro é a nova espiritualidade. Então ele faz uma comparação aqui com o Sol e os planetas do sistema solar. Os planetas representam as divindades, né? Que é o teu Deus, o meu Deus, o Deus. Né? Ele não, porque ele já ia apontar para mim e falar, Ciro, meu Deus! Ciro não acredita. Então, esse Deus que cada cultura, né, acredita, ou divindade, são os planetas, mas existe uma única fonte de energia para tudo isso. Por isso que ele não vai usar o nome Deus, ele vai usar o nome Criador Centro. E nesse livro, o Grisa traz uma questão bem interessante, onde ele tenta, através de algumas concepções que ele busca trazer nessa obra, ele
tem uma parte que ele diz assim, que ninguém morre, apenas mudamos a forma de viver. Veja, eu parto do princípio que eu sou um espírito vivendo uma experiência física, e não o contrário. Então, por quê? Porque o que me faz acreditar num Deus é acreditar que a vida continua depois daqui, certo? Então, eu preciso acreditar em algo. E por que eu digo isso? O maior medo humano é o medo que gera todas as doenças, todos os problemas emocionais. Na verdade, nós só sofremos de uma coisa: o medo de morrer ou de sofrer. Todos os distúrbios emocionais que nós vamos trabalhar num ambiente clínico, né? Aquelas demandas, aquelas queixas dos nossos clientes, têm como origem o medo. Essa semana mesmo eu estava vendo um videozinho que saiu no WhatsApp, onde o cara explica a ansiedade como fruto do medo. Né? A ansiedade é apenas o medo num volume mais alto. Percebe? E o conceito do Grisa de ansiedade é muito interessante, porque ele diz assim: ansiedade é a pressa. Pressa de se chegar em algum lugar, porque no fundo você tem medo ou dúvida de não chegar lá. É isso que gera ansiedade. Então, o medo é a causa de tudo. Porque se eu digo, eu não tenho medo de morrer, eu vou dizer, mas você tem medo de sofrer. E ninguém quer sofrer para morrer. E por que a morte, o morrer, é algo que causa tanto problema para o ser humano? Porque ele não foi preparado para lidar com ela. Sim. Principalmente os ocidentais. Sim, sim. Principalmente os ocidentais. E esse medo da morte, a morte representa o medo do desconhecido. Porque ninguém conhece o que tem depois da morte. Da morte do corpo físico. Inclusive... Então deixa eu só complementar aqui, Cida, porque o Ciro, ele é psicólogo. E eu não deixei claro aqui, eu sou parapsicólogo, mas eu sou psicólogo também. E quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu tive a oportunidade de conhecer as maiores correntes de psicologia. Né? A faculdade onde eu estudei, a Univale, ela nos presenteou com as 9 principais correntes na época. Eu fiz em 1990. Então, buscamos ter um pouquinho de conhecimento, né, de algumas dessas teorias: humanismo, existencialismo, psicanálise, psicologia analítica junguiana, Gestalt. As pessoas que estão me ouvindo nem sabem que existem tantas correntes, né, Ciro? E existem várias mais, né? Na verdade. Existem dezenas. E a psicologia cognitivo-comportamental, que é aquela que eu comecei a ter contatos, por ser considerada a psicologia mais dentro dos padrões científicos cartesianos, porque ela vem do behaviorismo. E o behaviorismo, né, era exatamente você estudar e aprender fazendo experiências com os ratinhos no laboratório. A questão comportamental. Então, essa psicologia comportamental, que hoje também, né, nós chamamos de psicologia cognitivo-comportamental, graças ao avanço das neurociências também. E se eu tiver errado, Ciro, pode me corrigir, tá? Depois eu falo. Termina o teu raciocínio. O meu entendimento, né, que eu trago disso. Então, eu me identifiquei na faculdade com a psicanálise. Eu gostava muito de estudar Freud. E eu tive a sorte, porque, além da psicanálise, eu me encantava muito pelo estudo do Jung. E foi quando eu entrei no último ano de faculdade para fazer o meu estágio clínico, entrou um professor para oportunizar estágio clínico em psicologia analítica junguiana. E aí, nada é por acaso, né? Então, dentro da área da psicologia, eu me identifico muito com 3 pensadores psicanalíticos, né? Psicanalíticos. Ou psicanalistas, vai lá. Que foi onde eu fiz todo o meu trabalho, né, da parte clínica, baseado nesses 3. Né? E com um pouquinho de ajuda da Melanie Klein também. Então, eu estudei muito Reich e alguns colaboradores, principalmente Alexander Lowy, a bioenergética, a própria psicanálise de Freud e a psicologia analítica de Jung. Então, eu trago essa formação psicanalítica comigo.
desde o tempo de faculdade. E por que o Jung? Porque os estudos de Jung eram os que mais aproximavam, no meio da psicologia, daquilo que eu também adorava estudar, que era a parapsicologia e essa, né, e essa questão de entender esses fenômenos paranormais, Do compreender... inconsciente coletivo, né? Exatamente. É. Todos os conceitos que o Jung traz também são bem interessantes. Vai lá, Ciro. Não, novamente, só para tratar de algumas... Tem várias coisas na tua fala que me interessaram, assim, mas que... Tem vários pontos que talvez sejam menos relacionados com o nosso tema de hoje, que é a espiritualidade. Mas um deles eu acho que é interessante até para falar para o público, assim, o que é a visão de um cético sobre a existência, né? Quando você estava falando da parte da energia, a Cida também mencionou, né? Energia é um fato físico, né? Não tem ninguém hoje em sã consciência, mesmo que seja o cara mais cético do mundo, que vai dizer que não existe energia. Agora, as concepções de energia de uma visão mística e de uma visão científica vão variar, né? E eu digo aqui místicos com zero apreciação valorativa, né? Só uma diferença entre um pensamento mágico, né? Um pensamento que não precisa ter uma explicação racional, versus um que se pauta no método, né? Para chegar numa conclusão. E a gente, inclusive, na própria física e na química também, a gente teve várias... controvérsias com relação a isso, né? Por exemplo, quando a gente começou a estudar buracos negros, a hora que falaram, não, olha, esse negócio tem um campo gravitacional tão forte que ele puxa tudo, e até mesmo luz e tudo, energias, todas elas vão ser sugadas, a física entrou em parafuso. Falou, não, como assim? Porque a gente tem a lei da conservação da energia. Não tem como que toda essa matéria saia dali e não vá para algum lugar, né? Ela tem que se conservar aqui no universo. E não, eles estão falando, não, ela vai e foge. Depois que outras teorias que vão começando a explicar. Porque a ciência é exatamente isso, né? A gente vai caminhando, né? Galgando cada vez mais outros degraus ali, né? Então, assim, a minha visão de energia a partir disso, mas também é de uma beleza da existência física, né? De como é lindo a gente estar aqui... numa aleatoriedade imensa, que é assim que eu vejo, quando vocês falam, nada é por acaso, na verdade, eu acho que quase tudo é por acaso, e mais do que isso, eu acho que esse acaso é lindo, porque isso torna a minha existência ainda mais impressionante, pelo fato de que eu sou uma conjunção, e todos nós aqui, na minha visão, somos uma conjunção que dependeu de infinitos acasos para acontecer, e ainda assim nós estamos aqui sentados e tendo essa conversa super agradável hoje com outras pessoas que também vieram da aleatoriedade. Mas para além disso, o que eu queria dizer? A TCC, né? Ela não vem do behaviorismo, né? Ela tem relação sim com a pesquisa comportamental. Em particular, ela não vem do behaviorismo do Watson, né? Que é aquele clássico que você estava falando quando você fala de pesquisa em animais. O behaviorismo, muito no começo, ele era realmente ligado mais a isso. Mas as pesquisas em saúde, também na análise comportamental hoje, elas já não são só com animais, elas são com humanos. E quando a gente fala em pesquisa clínica em particular, né, pesquisas para ver se um tratamento funciona ou não, pesquisas para ver diagnóstico, prognóstico, etc., a gente sempre fala, olha, elas podem até começar com modelos animais ou até computacionais hoje em dia, mas para chegar no final e você realmente dizer esse tratamento funciona ou não, necessariamente tem que ser feito com humanos, né? E o behaviorismo que E tem muitas experiências bacanas sobre isso. Tem, com certeza. Várias. E o behaviorismo que foi mais influência foi o behaviorismo de Skinner, depois do Bandura e tal, que outras formas mais modernas de behaviorismo. Mas a TCC ela veio muito Pavlov, mais... Hein? Pavlov, ele é anterior ainda, né? Ele é um dos pais ali, junto com o Watson, desse comportamentalismo, né? Tudo isso influenciou, mas a gente fala de ondas de comportamentalismo, né? Tem teorias diferentes e tal, que e elas não se negam, elas se complementam, até porque a gente viu que esses fatos são verdadeiros. Mesmo que a gente negue entre humanos, como alguns negam, a gente não nega, por exemplo, com relação ao adestramento de animais, porque a gente sabe que reforçamento positivo, negativo, tudo mais funciona. Mas... esse behaviorismo mais moderno que influenciou o Aaron Beck quando fundou a TCC, né? E posteriormente a onda da psicologia cognitiva que aí sim que deu mais influência para ele, e ela veio justamente em contraposição ao behaviorismo em grande parte. Gente, então, esse mas papo isso é outro ficando papo, né? muito técnico. Isso é outro papo. Muito técnico, não? Isso é outro papo. Isso é outro papo. Eu já estou cansada aqui. Sim. Eu quero saber como é que é a sua fé.
Cara, como é que é a minha fé? Você tem fé em alguma coisa? Não. Como é que você lida, por exemplo, numa hora de desespero, assim, de um aperto? Tem bastante coisa para falar sobre isso. Inclusive coisas mais teóricas. Eu não sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa muito da ciência mesmo, né? E a ciência, a atitude científica por excelência, né? Quando eu digo por excelência, eu quero dizer assim, que é meio que Mas a você está basilar. mostrando muita fé na ciência uma... agora. Não, Você tem fé. não. Porque fé é algo que independe de evidências. Eu tô falando com base nas Você é fé evidências. religiosa. Não. Não necessariamente. Na verdade, isso é uma discussão bem antiga. E esse argumento que tu Essa usou... palavrinha fé é tão pequenininha e é a mais difícil de se explicar. Não, calma. Mas é que esse é um argumento que se usa frequentemente Tá, então, contra a ciência. então Mas eu só um me pouquinho, responde uma coisa porque eu não agora. cheguei a terminar. Agora eu O discuti ceticismo aqui. é o ceticismo radical, que é essa base. Você já sentiu amor? Com certeza. Então me explica na ciência o amor. Olha, dá para explicar de diversas formas, né? Tem alguns fenômenos físico-químicos que acontecem, que a gente sabe, que tem a ver com sim, mas não são eles que explicam o amor em si, mas também tem a ver com você se sentir bem com o outro, tem a ver com você querer a presença do outro, tem a ver com você querer se dedicar ao outro. Claro, é um fenômeno complexo Mas que como é que envolve se várias mede áreas. isso? Eu quero saber como é que se o Isso meu. Eu não seria uma conheço... alteração química, eu certo? não, eu disse que também tem a ver com várias O coisas. que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Vai. Por aí. Acho que é a galinha. Não sei. Olha, É. Um estímulo externo, por exemplo, pode se estímulo vocês, externo pode gerar uma emoção em você. se vocês me deixarem, eu falo um monte sobre isso. Então, Mas também, simplificando, né? Não tem uma ordem, assim, né, pra coisa. Gente, ele acredita em amor, sim. Ele vai casar. O amor é E ele fica brilhando o amor é um fato. cuidado para não ficar em maus lençóis. O amor é um fato. O amor é um fato. Olha só, César, me explica o fenômeno da fé. então, eu não saberia te dizer exatamente, né, o que é fé, mas eu tenho entendimento meu com relação a isso que é em concordância, inclusive, com o que o Dr. Grisa traz no livro Liberte Seu Poder Extra, quando ele desenvolveu todo o processo psíquico até chegar no resultado. Hoje a gente vê muito em cursos de coach, enfim, PNL, utilizar muito um método chamado PSER. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação gera resultado. O processo psíquico do Dr. Grisa ele é muito mais amplo do que isso. Isso é perto do modelo cognitivo, isso que Exatamente, você falou. mas ele vem do modelo cognitivo. E é muito utilizado por palestrantes motivacionais, essa parte, Sim, tá? sim. Então, só que dentro desse processo psíquico, o Grisa ele vai mostrar que um estímulo, como a palavra, por exemplo, gera um pensamento junto com um sentimento, com a imaginação. Isso gera sentimento que pode vir a se tornar uma emoção. Do lado o quê? Do lado da função, né, da mente que comanda essa realidade, que é a função subconsciente. Aí o meu entendimento da mente humana como duas funções, tá? Só para tu entender isso. E, por outro lado, isso também gera, no lado racional, uma compreensão que pode chegar a uma convicção. Quando eu compreendo algo, e isso me dá certeza de que aquilo é assim e ponto, eu chego a uma convicção. Essa convicção, essa certeza absoluta, somada a uma emoção que isso gera, é da fé, né? Desencadeia a fé, a faísca da fé. Já se usa na... Aquilo que a gente entende como faísca da fé, mas que, na verdade, o que é? Esse potencial nosso de gerar um resultado. E, às vezes, um resultado inimaginável. Às vezes, um resultado infalível. Um resultado extraordinário. E esse processo psíquico, ele explica porque a origem de desenvolver e entender como isso acontecia no aparelho psíquico, o Grisa ele iniciou a construção desse processo para compreender como que os fenômenos paranormais atuavam. Como que a mente humana produzia esses resultados. Isso que é o legal desse processo. Então,
A fé realmente, eu digo, é uma palavrinha muito pequena e tão difícil de explicar, porque nós temos fé religiosa, fé científica, tem fé de... Fé científica? O que é fé científica? É aquilo que você acredita. Aquilo que você vai Se acredita na ciência, da você fé. tem uma fé na ciência. Né? A ciência não te comprova por A mais B, tal coisa. Quer ver? Ó, você Mas fala, é que daí, mas daí não é fé, né? O que é? Porque... mas então, o que é fé? Você também É não uma sabe crença. dizer o que é fé. Pois agora, Eu tô te dizendo que fé fé é crença... somado... Não, a minha definição de fé é uma crença sem ter evidência. É você basicamente acreditar sem ter motivos para. Ou ainda que não tenha motivos para, ou ainda que tenha motivos muito contrários. E você vai no né? cartório da fé de um documento, daí mas daí é outra forma de fé, né? A gente Tá, tá mas falando você de fé não... religiosa. Peraí, mas você não está Fé falando pública. da fé... Fé pública é outra coisa. É você... Não, eu mas fui pra advogado. esclarecer. Fé pública. Eu fui advogado. Fé pública é outra coisa. Fé pública Pra é você dizer esclarecer. assim, eu acredito, confio nesse documento que ele seja verdadeiro, porque a instituição em que eu depositei a minha confiança diz que é verdadeiro. Sim. E daí você diz, olha, esse Sim, advogado sim, tem sim. fé pública porque ele Isso, se formou e isso. se credenciou. Uhum. Ou seja, isso não é bem fé no sentido religioso, porque ele não tá a pessoa não acredita naquele documento. Inclusive, queria ver você dizer assim, eu vou aceitar esse contrato porque eu tenho fé. Você aceita? Ou seja, Não, mas como nós você estamos aceita o falando, contrato. nós estamos falando de espiritualidade, eu acho que a questão, quando eu me refiro à fé, é a fé que move montanhas. A fé que atua sobre a tua vida. É nesse sentido. Ó, Entende? eu falei fé, né? Olha o que diz aqui. Semelhantes. Confiança, certeza, confidência, crédito, fiança e firmeza e segurança. Enfim, é tu concordar com aquilo, tu dá fé, né? Tipo, eu tenho fé em Deus. Eu não tenho como falar eu tenho de fé fé numa pedra. O maior homem que nós conhecemos até hoje. Eu não estou falando do Cristo, eu estou falando de Jesus de Nazaré, o ser humano. O cara que nos ensinou tantas coisas importantes para a gente poder respeitar as leis do universo. Pois é, gente. Que ele chamava será de leis de que Deus. a história conta foi ali? É faz pouco muito tempo. legal porque eu estou assistindo agora uma série que está mundialmente famosa, que é The Chosen. Não assisti. Os Escolhidos. É uma série onde mostra a história de Jesus escolhendo seus apóstolos. E é fantástico, porque ela traz para a gente um Jesus humano, né? Mas humano que, com a sua fé no Pai, no Criador, enfim, ele conseguia realizar proezas e milagres. Gente, outra Nós coisa. Nós não temos como cientificamente provar esses milagres. A Bíblia. Gente, a Bíblia é um livro muito complexo. E fascinante. Da onde que vem, como surgiu e tudo, a gente tem as explicações, mas... É o livro que mais corre o risco de más interpretações. Porque também. A Bíblia é escrita com muitas parábolas, com muitas metáforas. E a gente cada pessoa que lê interpreta de uma forma. A semântica forma. daquela época podia ser muito diferente daqui a nós utilizamos. Mas isso é verdade para qualquer livro, né? Se a gente pegar os livros que a gente escreveu nessa nossa época daqui a 200 anos, com certeza vai ter que ter uma adequação para não ter nenhum anacronismo, né? Olha, é só olhar a obra. Mas a Bíblia, esses problemas de tradução acontecem demais com tudo quanto é obra, em especial com obras do alemão aqui na América Latina. A gente tem muitos problemas e que as obras de Freud tiveram isso, as obras de Marx também tiveram esse problema. Hegel é um cara muito mal traduzido. Tiveram várias e várias coisas que até hoje a gente está tentando resolver, né? Mas essa questão da Bíblia, cara, eu acho um livro muito fascinante. Tanto o Antigo Testamento quanto o Velho Testamento. E, inclusive, eu acho uma coisa que eu acho interessante é que a própria atualização da interpretação da Bíblia, que é contínua, né? Permite diversas acepções da própria compreensão, de fé e de Deus. O Deus do Velho Testamento, aquele Deus punitivo, aquele Deus belicoso, aquele Deus que é mais prescritivo de algumas coisas, tal, do Deuteronômio, é muito diferente do Deus do Novo Testamento, que já é um Deus mais próximo do terreno, que se corporificou em Cristo e que se dividiu em 3, mas que é uno. É muito, muito, muito interessante. Todos os textos religiosos me atraem. Até porque tem um Deus, o Deus do Velho Testamento é um Deus que, da mesma forma que ele fazia o bem, ele castigava.
não precisava da figura do diabo. Ah, sim, né? Na verdade, o O diabo diabo, é citado, se eu não me engano, uma vez no Velho diabo, Testamento, sabe? não? É algo que fica muito mais claro nos textos, né? A partir do quê? Do Novo Testamento, que é né, a partir das obras de Jesus, Sim. para fazer um contraponto. Olha aqui, ó, legal essa palavra, né? Contraponto. Na verdade, quem faz a maior quantidade de merda no Velho Testamento são os humanos, né? Com perdão da palavra. A parte do Deuteronômio com Moisés ali, tadinho, cara. Tá, O que mas Moisés sofre ali é uma coisa. Cida, me permite, ele citou química e física. Eu queria aproveitar e trazer uma lei da química, porque eu gosto muito, porque eu trabalho com hipnose e eu criei uma formação em hipnoalquimia. O que é hipnoalquimia? O que é hipnoalquimia? É você fazer a transmutação de um sentimento que atrapalha a tua vida num sentimento que possa trazer coisas mais benéficas e construtivas para você. Ou seja, você sabe que não é o trauma o problema, é a forma como você lidou com o trauma, né? Os sentimentos e emoções que você vivenciou na hora daquele trauma. Isso que vai interferir no teu comportamento. Então, situações do seu passado que vão interferir no seu comportamento hoje, passam por aí. Então, no trabalho de hipnoterapia, no trabalho de reprogramação mental, a gente trabalha, na verdade, a transformação do sentimento. Então, eu aproveitei aquela ideia da alquimia de transformar chumbo em ouro. Como é que é essa transformação? Uma alquimia interior. Mas me explica como que é o processo. Eu digo... Eu acredito não que para me contrapor, é só para entender. É um processo que não é tão simples de explicar, porque a gente precisa vivenciar ele, né? Mas o processo de reprogramação mental é você utilizar de argumentos que façam sentido para o teu cliente, sejam verdadeiros. Ah, sim. Né? Isso próximos da verdade. Isso é bem feito Porque, na verdade, na psicologia. O que te traumatiza é o fantasma que você criou naquele momento. Quando você é uma criança, por exemplo, você pode fazer com que uma picada de uma abelha seja o fogo de um dragão. Entende? Sim. Porque a criança é muito imaginativa, a criança tem uma imaginação mais ilimitada. Então, a forma como ela lida com aquela experiência pode fazer com que ela desenvolva um trauma a partir daquilo. A compreensão é limitada, né? Vou te dar um exemplo bem legal. Estava atendendo uma pessoa que tinha fobia de borboleta. Fobia de borboleta. Tu consegue imaginar Voltamos para a conversa da borboleta. Tu consegue imaginar alguém com fobia de borboleta? Consigo. Pois é. Tem vários casos de fobias, coisas bem absurdas. Nós trabalhamos com isso, sim. Mas muitas pessoas não conseguem imaginar. Nossa, não é mariposa? Não, é borboleta. Numa hipnose, numa regressão, né, eu induzi ela a ir à origem desse trauma. Uhum. Sabe para onde ela foi? Uma fase da infância onde ela estava recebendo uma injeção. E o que tinha nessa injeção na agulha? A pessoa que estava aplicando a injeção nela colocou uma borboletinha colorida na injeção. Então, quando ela recebeu a picada da agulha, ela associou aquela borboletinha com a picada, com a dor. Então, nunca ela teve uma experiência negativa com uma borboleta de verdade. E daí você acessou aquela memória antiga e generaliza. Nossa mente tem essa capacidade de padronizar. Sim, senhor, a gente chama de generalização. E é por isso que isso explica, inclusive, muitos comportamentos nossos, por exemplo, racistas, por exemplo. Né? Desculpa, não, mas como que explica? Pelo fato dessa programação atrapalhada, que é uma programação atrapalhada, né? Ser passada de geração em geração. Então, você aprendeu com seu pai aprendeu com seu avô, né? Que pessoas afrodescendentes não são pessoas boas. Não é legal então você conviver com Então é uma elas. crença transmitida não só de pai para filho, mas na cultura. Culturalmente também. Perfeito. Também. Perfeito. Não, aí, nesse ponto específico, não estamos em desacordo. Quando você falou de química, eu falei tudo isso para falar dessa lei, que é a primeira lei da termodinâmica. Tu conhece, Ciro? Sabe qual é? Da física. Eu não lembro da ordem das leis. Eu lembro Não, mas a termodinâmica eu não vou lembrar agora. Tem a ver com química também. É da física e química, não? Os dois hoje em dia estão cada vez mais juntos, né? Mas vamos lá, eu não lembro. No universo, nada se cria, nada se perde. Sim. Tudo se transforma. Da conservação da energia. Eu citei essa lei agora há pouco. É maravilhoso. É lindo. Porque é a primeira lei, né,
descoberta pelo homem, se aplica a tudo e a todas as coisas. Uhum. Então, olha a grandeza disso. Se a gente parar para pensar, né, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, nada deixa de existir. Você pode queimar isso aqui, não vai deixar de existir, ele vai se transformar em outra coisa. Então, nada no universo deixa de existir. E referente à religião, gente? Porque, assim, no Brasil nós temos, a maioria parece que é religião católica, né? Isso. A tendência é que daqui, parece, se continuar desse jeito, é que os evangélicos ultrapassem. E outro dado interessante com relação a isso apesar de a parcela no Brasil de ateus ser muito pequena, é a que mais cresce, ateus e agnósticos, é a parcela que mais cresce nas pesquisas do IBGE. Imagino. Porque tem uma hora que a coisa se complica, né? Principalmente quando tu sai do teu umbigo e começa a enxergar longe, tipo, meu Deus, Desculpa, como é que... senhor, eu não peguei. O que mais cresce, segundo as pesquisas do IBGE, perdão? Hoje, no Brasil, tá, a gente tem uma população predominantemente católica, apesar de que a gente tem um país sincrético, né? Que as pessoas misturam um monte de religião. Sim. Mas entre declaração no IBGE, a gente tem predominantemente católicos e a tendência é que isso, nas próximas décadas, eles sejam ultrapassados pelos evangélicos, certo? Com certeza. Mas, apesar desse crescimento dos evangélicos, que vão passar muito provavelmente para o primeiro lugar, hoje a tendência que mais cresce nesse assunto é de que a dos ateus e agnósticos, que são um número muito pequeno, é coisa assim de... era 0,5%, agora está em 2% e tal, eu não lembro quanto que é agora. Tá crescendo mas assim, rápido. tá crescendo muito mais rápido do que as outras. Apesar de que em números absolutos seja minúscula no Brasil. Será que isso se deve à comunicação? Que a internet veio e abriu um pouco as portas? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, na Índia eles veneram as vacas, né? Não é bem assim, né? Aí, Mas sim, também. mas sim, também. Aí tem no Japão, por exemplo, né? É shintoísmo e budismo lá, Budismo. principalmente. Daí, gente, então, se aqui é assim, lá é assado, quem que tá certo, né? Então, Chega no céu, o que que a gente vai dizer? tem várias hipóteses sobre isso, Cida. Mas, assim, uma coisa que a gente olha... hoje, os países que mais têm pessoas ateias e agnósticas são os países escandinavos e a Holanda. A Holanda é o que mais tem, né? Em geral, os países que têm mais essa proporção são países que têm melhores condições socioeconômicas e tem uma hipótese, e aqui eu estou deixando bem claro, é uma hipótese. Isso a gente não tem comprovação nenhuma de que seja verdade. A gente está testando para tentar ver se é isso e tem algumas evidências preliminares, mas nada que a gente possa dizer é isso. De que nesses países, em função de você ter uma vida mais controlada, mais confortável, de que você não tem tanta diversidade, as pessoas não precisam e não vão procurar, não vão se socorrer desse pensamento religioso. E aqui, novamente, só para entrar naquela diferenciação. Isso é só uma hipótese, né? Sim. Mas aqui só para a gente entrar nessa diferenciação novamente, né? Porque a gente está falando isso para fins de psicologia da religião. Religiosidade, como tu falaste, ligada a uma religião formal, institucionalizada, espiritualidade ligada com o pensamento de algo para além de você, né? Pode ser uma coisa energia, pode ser alguma coisa assim. Mas, assim, tem outras formas que essas pessoas, e isso é super importante, por isso que eu estou citando, outras formas porque essas pessoas que são ateus e agnósticos encontram sentido na vida. Inclusive, isso é uma coisa que é muito pesquisada também na psicologia da religião. Tem uma pessoa que chama Tatiana Schnell, que é uma alemã da Universidade de Göttingen, que ela fez uma pesquisa muito legal, talvez a mais interessante que eu conheço, né, com relação a isso. E ela conseguiu perceber, com um número enorme de pessoas, ela primeiro fez uma escala para medir sentido e depois ela pegou e foi ver de onde que essas pessoas extraíam sentido na vida delas, né? E ela pegou e dividiu em 26 formas de extrair sentido e essas 26 se dividem entre 5 dimensões de sentido. Eu estou com o artigo aqui aberto, depois eu falo para vocês. Eu vou ter que fazer tradução simultânea porque ele está em inglês, mas paciência. Mas o que ela percebeu? O que eu achei super legal desse estudo? Ela viu que a principal forma de sentido, isso mesmo entre pessoas religiosas, vamos lembrar que a Alemanha é muito religiosa, nós temos muitos luteranos e isso é uma força tão grande lá,
que inclusive a Angela Merkel, que é uma das maiores lideranças políticas até hoje lá, era uma pessoa do partido religioso católico, eu não lembro se é luterano ou católico, da Alemanha, né? Então, assim, é uma força enorme. Mas mesmo lá, onde se fez a primeira vez esse estudo, e que eu não sei até onde que ele foi replicado depois, é um estudo de 2011, eles encontraram que a primeira coisa que mais dava sentido para as pessoas era a generatividade, era você fazer atos que vão gerar um legado para o próximo. Ou seja, tem uma ideia de altruísmo que, mesmo que não seja religiosa... É um cuidado com as gerações futuras. Exato, que mesmo que não seja espiritual ou religiosa ou mística, talvez ela traga alguma satisfação, isso que é uma coisa que eu estou levantando, uma especulação, porque isso não está no estudo, talvez justamente porque nós viemos de uma ética religiosa. Tem algo que preenche mais a gente do que satisfação, porque hoje nós vivemos num mundo de prazer, né? Muito... Então, mas vamos lá. Voltado para o prazer. Mas esse prazer, ele não gera sentido. Esse prazer gera vício. Então, calma lá. Justamente, isso que é legal dessa pesquisa. Porque daí, eles mostraram o quê? Que, e só para terminar aqui, só nessa parte específica desse estudo. Se eu não me engano, a espiritualidade ficava em terceiro lugar e a religiosidade em quarto, entre aquelas pessoas, né? E eles também viram que quanto mais áreas você tivesse, dessas 26, que você se dedicasse, eles viram que tinha significativamente mais sentido na vida daquela pessoa. E aqui eu não estou falando de prazer, eu estou falando de você estar num bem-estar pessoal, de você estar se sentindo realizado, de você estar se sentindo saudável, aquilo de uma vida que é plena de significado. Plenitude. Eles falam em meaningfulness, né? É de você estar pleno de significado na tua vida. E, inclusive, hoje, mesmo na psicologia científica, isso é central. Por exemplo, na terceira onda das terapias cognitivas, que é a terapia de aceitação e compromisso, terapia baseada em mindfulness, terapia comportamental dialética, todas elas levam a espiritualidade muito em conta. Muito em conta. Em especial na DBT, a última parte do tratamento é justamente isso. Do budismo, do Zen budismo. Todas essas três que eu citei são ligadas ao Zen budismo, não como religião, mas o que eles fizeram? Eles secularizaram, ou seja, só para quem não conhece esse termo, secularizar é quando você torna não religioso algo, né? Secularizaram uma prática, tiraram o aspecto religioso dela e foram testar. E justamente aí que está a diferença do pensamento de fé e o pensamento cético radical. Mas... Só para eu terminar. Eu sei que eu falei um monte, mas só para terminar essa parte. Essa parte, por que eu estou dizendo isso? Porque os pesquisadores foram lá, falaram, olha, isso parece uma senhora balela que meditação traga bem-estar psicológico. Isso é um pensamento místico e tal. Nossa. Só que o que eles fizeram? Céticos que são. Vamos testar. E daí, para surpresa deles, eles viram... Caraca, realmente traz bem-estar. E isso que é o ceticismo científico. É interessante. A hora que a evidência em contrário surgiu, eles falaram, é verdade. E depois eles replicaram o estudo e viram que funcionava e incorporaram nas práticas psicológicas do Ocidente. Uma questão bem importante que você traz aqui, que é a gente colocar outros aspectos aqui nessa pesquisa que precisam ser vistos. Qual pesquisa, perdão? Na que eu citei. Na que você citou. Veja, você falou dos países escandinavos, correto? Aham. Então, primeiro que veja, como você mesmo disse, os países ricos, né, onde não existe uma ameaça nesse momento de futuro para eles. Uma maior ameaça de futuro de amanhã. Contrário, por exemplo, dos povos que seguiram Jesus lá naquela época, que eram os povos que estavam passando fome, recebendo tributos altíssimos, estavam querendo um Messias que lutasse contra Roma, aquela coisa toda. Mas por que eu trago isso? Porque você falou em sentido da vida. Se tem algo que a gente vê muito nesses países, é um índice elevadíssimo de depressão. Ok? Que tem que ser considerado. Primeiro que eles sofrem também com a depressão sazonal, pela ausência de sol. Não só nesses países, né? Inclusive sim. Aqui, nós descendentes deles, também temos alguma... Sim, muito menos que lá, e eu te falo porque eu estou atendendo um brasileiro que está há alguns meses morando na Holanda, que você citou a Holanda, e ele não está mais suportando, ele entrou em depressão, porque não está conseguindo mais viver lá. E esses países escandinavos que você citou, outra questão importante, curiosa, desculpa, é que eles foram os responsáveis pela criação daquilo que nós entendemos como imagem do diabo.
Como? A imagem do diabo que nós conhecemos. Descreva o diabo para mim. A forma... Vixe, mas... Características, fala bem rápido. Características do diabo. Ele tem o quê? Não sei, porque a própria Bíblia não descreve. Não, mas é o diabo que a gente conhece na nossa cultura. Como é que ele é? Que cor ele é? Tá, senso comum. Vermelhinho, Vermelho. chifre, a barbinha que nem a minha, Barbicha de bode, talvez o meu nariz sapatinho de torto. bode. Isso. E tem Verdade. o que ele carrega na mão? Um tridente. Um tridente. Vocês sabiam que esse diabo foi construído pelos europeus, por Roma, para ser uma provocação aos deuses pagãos dessas civilizações? Por quê? Quem eram os vikings? Por que a gente fala de invasões bárbaras? Mas são momentos diferentes, né? As invasões bárbaras sim. e dos povos vikings. Sim. Né? Mas os vikings... Mas os vikings... Vamos lá. Não, na verdade, não eram povos vikings, né? Mas os escandinavos ali. Os nórdicos pegavam e eles falavam, tinha a expressão meio que, vou dar uma de viking, né? Que é basicamente você ir para outro lugar. Popular, porque senão... Mas tá, vai lá. Os povos, eles moravam onde? Num lugar muito frio, gelado, onde a luta pela sobrevivência era muito árdua. Sem recursos naturais. Então, eles desenvolveram tecnologia de embarcações para descer pelos oceanos, pelo mar, para terras mais baixas, terras mais quentes e terras mais férteis. Quando chegavam aqui, o que acontecia? Primeira coisa que eles faziam é pegar um mosteirinho. Já estava ocupado. Porque o mosteirinho tinha um monte de coisa boa para eles pegarem e não tinha guerreiros. Exato. Só que eles muitas vezes entravam em conflitos porque eles eram invasores. E nesses conflitos, eles matavam, estupravam para deixar a sementinha deles, levavam jovens guerreiros, né, crianças com eles, botavam fogo nas vilas, nas aldeias. Então eles faziam uma barbaridade. Qual povo, só um parênteses aqui, qual povo guerreiro que não fez isso quando era invasor? Tirando Roma. Sim, mas é só para você entender. E talvez um pouquinho menos. Por que o diabo é vermelho? Porque eles eram ruivos, rubros, pele branca. Quando eles ficavam com raiva, a pele avermelhava. Ok? Cara, eu avermelho até hoje. Eles tinham capacetes com chifre e embarcações com carrancas, que eram vistas por... Sim. Era para assustar mesmo, para meter o terror. O bode montanhês era um animal sagrado para os vikings, porque era um dos poucos animais que sobreviviam naquelas condições, que alimentavam e davam leite, enfim, faziam, provia eles naquelas condições. Mas, então, vejam que mesmo bárbaros, todo o diabo que nós conhecemos foi construído com base, né, nesses caras. E por quê? Aí agora eu vou entrar na psicologia. Você sabia que o tridente é o símbolo da psicologia? Sim. Você sabe por que o tridente é o símbolo da psicologia? Não sei. Por causa do psi, né? Porque ele abre as cavernas submarinas. É a chave que abre as cavernas submarinas, as profundezas da mente. Calma lá. Calma. E o psi, que é a letra grega que tem esse formato. Eu sei. Que é anterior a... Bom, vamos lá. Não. Eu entendo você. Só para você entender o seguinte. Na mitologia grega e romana, Poseidon e Netuno era, na hierarquia, o segundo deus mais poderoso. Era o irmão de Zeus e de Júpiter. Ok? Quando Zeus, o Júpiter, ficava brabo com a humanidade, o que ele fazia? Ele falava para o irmão dele assim, vai lá, solta os krakens e puna aquela civilização. O que eram os krakens? Monstros que viviam dentro dessas cavernas, que eram guardadas por esse deus Netuno, o Poseidon. Entre os gregos, né? E quando soltava esses monstros, que na mitologia era essa explicação para os maremotos, os terremotos e até aquele fogo que saía dos vulcões. Então, esse monstro, quando pisava na terra, ele criava os terremotos. Quando ele emergia das águas, né, gerava os maremotos. E muitas civilizações foram punidas por condições climáticas e era atribuído ao quê? Atribuído, isso é um castigo de Deus, de Zeus, de Júpiter. Entende? Então, esse detalhe é importante. Não bastasse deixar o diabo vermelhinho, ainda colocaram um tridente. Então, tu tá querendo dizer que eles bateram em dois lados. Ao mesmo tempo que eles estavam batendo nos nórdicos, eles estavam querendo eliminar o paganismo o tridente grego. Porque o tridente era símbolo de quem? Do deus do mar. E o perigo para os europeus vinha de onde? Do mar. Do mar. Muito, muito interessante. Depois eu vou pesquisar.
paranormais. Tem tempo aí? Temos um tempinho aí, mas vamos falar um pouquinho, porque senão a gente acaba perdendo esse lado da parapsicologia aí. Então, os fenômenos paranormais. Os fenômenos paranormais existem, apesar de que eles são fenômenos normais, de uma certa forma, né? Não são fenômenos místicos, porque E todo mundo pode são ter. fenômenos produzidos pela mente humana, que são os fenômenos, né, mais conhecidos como fenômenos de telepatia, clarividência, precognição. Aqui eu vou citar um exemplo, por exemplo. Por que a nossa mente produz um sonho premonitório? A intenção é você prever o que vai acontecer e salvar aquela pessoa? Não, em primeiro lugar, esse sonho é produzido pela tua mente subconsciente para que você não seja pego de surpresa. Digamos que você sonhou com a morte de uma tia e quem vem a falecer repentinamente é a sua mãe. Esse sonho com a morte da sua tia já preparou você para não levar um choque emocional. Entendi. Okay? Ele te ajuda. A mesma coisa vai acontecer com os fenômenos considerados psicocinéticos, telecinéticos, onde a mente atua sobre a matéria, ou seja, a mente consegue produzir uma energia que se exterioriza. Como isso acontece, ninguém ainda explicou. Mas veja, eu vou dar um exemplo. O Ciro não entende por que, num determinado período da vida dele, toda vez que ele vai pegar uma chave e vai abrir a chave quebra na mão dele. Porque eu sou muito forte, cara. Ele vai pegar um copo na mão, o copo estoura. Né? Músculos. Eu tinha um exemplo da minha família. Cada vez que a gente entrava no restaurante, uma pessoa achava um cabelo na comida. Mas, gente, em todos os lugares, ao ponto de não querer mais sair com aquela pessoa, sabe? E aí a gente vê o que a mente consegue produzir, né? Sim. Mas tem fenômenos, por exemplo, que a gente não pode negar, que por mais que sejam difíceis de serem filmados, né, tem muitas pessoas que testemunharam coisas como um objeto levitando, né? Teve uma coisa muito legal que aconteceu numa participação do programa da Silvia Popovic, quando meu pai participou. Meu pai, como eu disse, tinha deficiência visual, e ele estava num pinga-fogo ali com Quevedo, né, com Thomas Green Norton, enfim, tinha várias pessoas na época ali que tratavam da questão da paranormalidade, né? Alguns paranormais, alguns estudiosos. E o pai começa a falar no programa e, de repente, o copo que estava à frente dele, né? Simplesmente cai no chão e explode. Aquelas pessoas estavam falando de fenômenos. Então, nossa, um fenômeno paranormal. Na verdade, não foi nada disso. Meu pai, por deficiência visual, ele bateu com o minguinho no copo, e o copo caiu e ninguém percebeu. Percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque veja, eu defendo muito o Ciro, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer num evento desse é ser cético, realmente. Sim. Ok? Eliminar todas as possibilidades científicas, físicas, químicas. Exatamente. Agora, tem experiências que não dá para tu negar. não consegue explicar. Eu já vivi algumas. A gente então, não vai conseguir contar aqui, gente, porque está quase no final, né? Esse programa poderia durar 3 dias, eu acho, e a gente não ia conseguir falar exatamente tudo. Só para finalizar, esses fenômenos psicocinéticos, esses fenômenos em que a mente atua sobre a matéria, né? A gente poderia dizer que são fenômenos que o cérebro atua sobre a matéria. Olha, o cérebro, ele tem, até onde a gente sabe, ele produz energia para acender uma pequena lâmpada, né? Eu não mais vou, ou menos por aí, né? Eu não vou ter esse dado assim na mão aqui agora. Mas agora você produzir uma energia capaz de produzir um tumor dentro do teu corpo, você produzir uma energia capaz de fazer com que algo se movimente sem você tocar, produzir uma energia, enfim, que possa ser assustadora, como eu sempre digo que os fenômenos psicapa, a ocorrência deles normalmente são mais destrutivas, são mais intensas. Por exemplo, teve casos em que ocorriam fenômenos paranormais dessa natureza, em que, ao estudar a família, a gente consegue identificar o epicentro desses fenômenos, que normalmente são adolescentes. Teve um caso agora no Rio Grande do Sul, de uma casa que chegaram a destruir a casa porque
não deram jeito. Caíam pedras no telhado e ninguém conseguia descobrir como que essas pedras caíam. Assistindo o vídeo da entrevista, eu percebi claramente que ali era um caso de abuso. Por quê? Fazendo a leitura corporal das pessoas. Uhum. E o abusador estava dentro da casa. Nossa. E a forma dessas meninas pedirem socorro era produzindo um fenômeno dessa natureza. Nossa. Entende? Então, quando você vai numa situação dessa e você consegue harmonizar o ambiente, né, solucionar, harmonizar a família, você consegue eliminar a ameaça ou tirar a ameaça de perto, os fenômenos param de acontecer. Uhum. Eles são gritos de socorro. Isso é muito importante porque quando eu cito a energia mental produzindo um tumor, por exemplo, esses dias eu estava dando uma aula e estava citando, está totalmente desatualizado o exemplo que eu trouxe. O maior tumor de útero do mundo, benigno, que foi retirado de uma americana, 80 quilos de tumor. Nossa. Você consegue imaginar um tumor de 80 quilos? Quanta energia precisa produzir para... Eu tenho 70. Entende? Pois é. Eu inteiro. Maior que você. Só que o que está no Guinness Book agora é um tumor de 100 e poucos quilos, não é mais de 80. Nossa. Né? O que leva uma pessoa a não procurar um médico, deixar que isso evolua, é uma questão psíquica, é uma questão né, de transtorno, certo? Mas precisa muita energia para produzir isso. Quando eu falo em paranormalidade como parapsicólogo, eu costumo fazer uma relação com a psicossomática. Porque nós produzimos nossas doenças. Sim, sim, certeza. E posso afirmar para vocês que doença não existe. O que existe é desequilíbrio, desarmonia, que cria aquilo que a gente chama de doença. Okay? E toda doença, até um tropeção, que você se der na rua e quebrar o nariz, tem um fundo emocional. Nada escapa da mente. Absolutamente nada. Porque eu volto a repetir. Nós somos uma mente vivendo uma experiência física, um espírito vivendo uma experiência física e não o contrário. Então, a importância de nós entendermos esse conceito é porque eu me recuso a acreditar que eu vou viver toda essa experiência aqui e vai acabar. Eu me recuso a ter essa fé. Eu acredito que a vida continua, mesmo que eu não saiba como ela continue. Entende? E eu quero estar preparado para essa nova etapa, porque para mim isso aqui é uma escola. E eu quero evoluir mentalmente e quero poder evoluir espiritualmente. Quando as cortinas se abrirem para o outro lado, né, que eu possa poder curtir esse outro lado também da melhor forma possível. Esses dias eu estava pensando sobre isso, gente. Aí pensei, claro, a gente... Se tu gerou um filho, aí tu tem células naquele filho que está ali, é teu, né? É uma prorrogação da tua vida. Aí esse filho gerou filhos também que foi um pouco de ti ali. Então tu vai continuar, quer dizer, de alguma forma, se é passado... Essa coisa física é passado também as memórias emocionais e as memórias psíquicas. Então, isso vai tocar para frente. Talvez isso explique um pouco essa questão de vidas passadas, né? Porque eu já tive muito, sabe, os déjà vu que dão assim, tu não explica, tipo, aconteceu, meu Deus, mas isso aconteceu, não aconteceu comigo, como é que eu lembro disso? Para mim, é uma memória que eu tenho lá de um avô, de um bisavô, de alguém que viveu aquilo e de alguma forma isso veio parar em mim. Tem algumas pesquisas com relação a isso, né? Nosso cérebro, dizem que é um probleminha na evocação de memórias no cérebro e tal. Já tem algumas coisas com relação a isso, mas... Então, mas tem casos bem interessantes, mas que, veja, a ciência não explica ainda tudo, né? Mas, e nunca vai explicar. Né? Nunca vai explicar. Agora, tem um caso na Discovery, um vídeo... que é lá no início do trabalho do Dr. Tucker, que é hoje um dos maiores médicos especialistas nessa área de estudo de vidas passadas, onde nesse vídeo de 4 minutos, 5 minutos de vídeo, eles mostram um menino que nasceu com uma doença no mesmo local onde o avô dele foi mortalmente ferido. Então, dando a entender que esse menino seria o avô que tinha... Né? Não é ressuscitado, não. É renascido. Reencarnado. Né? E eu trago esse vídeo numa aula minha sobre esse tema, onde eu explico, dentro de uma visão da
mente humana e da parapsicologia e da psicologia, por que aquela criança nasceu com aquele problema. Uhum. E não tem nada ali de espiritual. Claro que eu não estou dizendo que não exista reencarnação. Quando eu digo que eu acredito que a vida continua, eu também não estou afirmando aqui que eu acredito em vidas passadas. Uhum. Tá? Eu só estou dizendo que eu acredito que a vida segue os seus... Uhum. Né? E que Com base em quê, César? Oi? Com base em que você acredita Na minha nisso? fé. Pois é. Na fé que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos. O que vocês diriam para terminar aí, para concluir, para as pessoas que estão nos assistindo e ouviram tudo isso até agora? Porque é uma salada de coisas, né? Porque é uma coisa que a gente... É inesgotável. É bom, gosto bastante. O que eu digo para você? Tem muita coisa muito interessante com relação a esse tema. Eu gosto muito... Eu não sou um psicólogo da religião, né? Minha área é outra, eu sou psicólogo clínico. Pesquisem, dê uma olhadinha quem tiver interesse nesse tema. O Daniel Gontijo, ele é da Federal de Minas Gerais, ele tem um canal no YouTube, tem bastante coisa. Tem um rapaz que faz pesquisa com ele também, que é Pedro Sampaio, não o funkeiro, mas é outro cara legal. Eu prefiro ele do que o funkeiro em particular. Que mais? É isso, basicamente assim. Tem muita coisa para se dizer. A parapsicologia, ela pesquisa coisas bem interessantes no lado experimental, né? De realmente ver. As pessoas na psicologia que tentam verificar se esses fenômenos realmente acontecem são pessoas, né? Que muitas vezes são céticos, né? E tem, inclusive, uma outra pessoa para vocês olharem, quem tiver interesse, é a Susan Blackmore, que ficou 25 anos fazendo pesquisas em Oxford e tal. Primeiro como uma pessoa que acreditava nas coisas piamente e queria provar que era verdade, e depois como uma cética, e depois ela abandonou a parapsicologia e se dedicou a outras coisas, psicologia evolucionista e tal. Inclusive tem bastante coisa nessa área. Dei uma olhadinha. E quero finalizar também com uma frase do Carl Sagan, que ele dizia assim, para alegações, se eu não me engano é dele, para alegações extraordinárias, precisamos de evidências extraordinárias. Até elas, eu permaneço cético. Muito bem. César. Eu acho que é uma frase bem interessante, né? Mas eu ainda fico, né, que talvez eu não precise ver para crer. E sim, talvez eu preciso crer para ver. Ver uma outra coisa que eu não vejo com os meus olhos, né, físicos. Isso dava muito papo, cara. Dava. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo muito legal. Nossa, achei muito construtivo. Foi um prazer. Achei muito bacana a forma como, né, o respeito acima de tudo, né, que nós tivemos um pelo outro aqui. E muito feliz de estar nesse programa. Conhecer o Ciro. Que bom, César. Foi um prazer. O prazer foi meu. E obrigado pela audiência de todos vocês. Então, bom, e a gente vai ficando por aqui, né? O que eu tenho para dizer para vocês? Bom, eu acredito que Deus é a energia do universo, é a natureza, sou eu. Como eu falei pro Ciro, né? Tira as consoantes de Jesus, fica eu. Tira de Deus, fica eu. Tira em outra língua, vai dar a mesma coisa, gente, italiano. Então, eu acredito que nós somos partículas dessa energia do universo que movemos tudo, né? E acredito no inconsciente coletivo também, do Jung. E acredito sério mesmo, eu tenho fé nas leis do universo. Acredito que tudo que a gente faz retorna pra gente. Acredito que a gente tem que ter pensamentos bons. Para que não volte, porque Volto. Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui e, de repente, né, num outro momento, a gente tem um outro papo sobre esse assunto que dá pano para manga. Tchau, tchau e até semana que vem. Boa noite.